Um produto que é obtido por desidratação do leite de vaca integral, desnatado ou parcialmente desnatado e apto para alimentação humana, mediante processos tecnologicamente adequados. Então, se a gente pensar num leite em pó desnatado, vai ser aquele leite fluido que a gente falou lá no início do módulo, desnatado. Ele passa pelo mesmo processo, só que aí ele vai passar por um processo de secagem ou de desidratação, como queiram chamar. Em relação ao leite parcialmente, em pó, parcialmente desnatado, a mesma coisa. Vai passar por todos os processos de desnate e aí depois passa pelo processo de secagem. Então, os processos que a gente vai ver hoje vai ser especificamente o processo de secagem, porque todo o restante da produção do leite a gente já viu, né? As boas práticas na ordenha, a recepção no laticínios. Então, a nossa aula hoje ela se baseia principalmente no processo de secagem. Essa secagem que vai poder ser utilizada e é utilizada também na secagem do soro de leite, que nós vimos na semana passada. Então, lembra que eu falei para vocês que o soro de leite ele passava pelo processo de filtragem, né, filtração lá por membranas de separação, seguido do processo de secagem, de atomização, né, ou desidratação. Todos esses nomes são referentes à secagem. Então, é por isso que a gente consegue obter o soro de leite em pó, por exemplo, o whey protein em pó, tá? Então, esse processo de secagem que a gente não viu no soro de leite na semana passada, a gente vai ver agora no leite em pó. O processo vai ser o mesmo, inclusive com os mesmos equipamentos a serem utilizados. Então, qual que é a finalidade da fabricação do leite em pó? Reduzir principalmente o custo de armazenamento, comercialização e transporte, né? Consequentemente, quando a gente retira essa umidade, nós prolongamos a vida útil do leite. O volume o espaço, né, necessário para armazenagem, para embalagem, é muito menor quando ele está em pó. E aí a distribuição também fica mais fácil, o processo de comercialização. Eu consigo entregar, né, a indústria vai conseguir entregar para grandes centros a longas distâncias, né, num volume muito menor e com prazo de validade muito maior, o que industrialmente é muito bom. E também esse leite em pó, ele vai servir como uma matéria-prima na produção de outros produtos lácteos, que a gente vai ver alguns hoje, né, que às vezes a gente nem percebe que vai leite em pó na sua formulação, né? Então, o leite em pó é bastante utilizado também para produtos de confeitaria, para a indústria de chocolates, né, que fazem esse uso. O que fica muito mais viável para as indústrias também adquirirem esses produtos. Então, essa é a principal finalidade da desidratação do leite. Então, o leite em pó ele também é classificado de acordo com a porcentagem de gordura, assim como o leite fluido. Então, um leite integral em pó, ele vai ter um conteúdo maior ou igual a 26% de gordura. Um leite parcialmente desnatado, ele vai ter entre 1,5% a 25,9% de gordura, né? Uma faixa bem grande. Isso quer dizer que ele não foi totalmente desnatado. E o leite desnatado vai ter uma quantidade de gordura aí menor que 1,5%. Então, segundo a legislação, são essas as porcentagens que devem ser descritas, né, nas suas embalagens. Então, outra classificação que pode ter para o leite em pó é o tratamento térmico, né, mediante o qual ele foi processado. Então, ele pode ser denominado como baixo tratamento térmico, né, onde ele vai ter um conteúdo de nitrogênio, ou seja, um conteúdo de proteína não desnaturada, que vai ser maior ou igual a 6 miligramas por grama.
É um médio tratamento térmico, né, onde o conteúdo de nitrogênio dessa proteína não desnaturada vai estar entre 1,5 e 5,99 miligramas por grama. E um alto tratamento térmico é que o conteúdo de nitrogênio da proteína não desnaturada vai ser menor que 1,5 miligramas por grama. Então, nós vimos lá em assuntos anteriores que o aquecimento do leite faz com que ocorra uma desnaturação das proteínas, tá? Então, o leite em pó também pode ser classificado mediante essas condições. E também tem uma outra característica que é bem comum e muito provavelmente vocês já devem ter visto isso nas embalagens do leite em pó de diferentes marcas, é que ele é classificado também de acordo com a sua umectabilidade e dispersibilidade. A gente sabe que o leite em pó, para nós consumirmos ele, a gente precisa apenas reconstituir o produto. Como é que a gente vai fazer isso? Reconstituir ele? Adicionar água, né? Então, normalmente nos rótulos já vem lá uma informação dizendo a cada tantas colheres de leite em pó é uma quantidade de água que se coloca. Por quê? Como foi retirado apenas a umidade desse leite, a gente só vai colocar água de volta e vai mexer, né, solubilizar, dissolver bem esse leite em pó e nós vamos ter o leite reconstituído. Só que em algumas situações a gente pode perceber em algumas marcas que esse leite pode não dissolver com tanta facilidade, né? Ele pode ter alguns problemas na hora dessa reconstituição. E é aí que vem essa classificação que está descrita no rótulo, na embalagem bem grande normalmente, escrito se é instantâneo, leite em pó instantâneo ou não instantâneo. E aí qual que é a diferença entre eles? Então, um leite denominado como instantâneo, ele vai dissolver com uma maior facilidade, uma maior rapidez na água. Então, a gente vai adicionar água nesse leite em pó e rapidamente ele já vai se dissolver e já vai ficar com uma característica de leite fluido, certo? Então, um leite instantâneo, né, ele vai ter essa capacidade de se dissolver rapidamente, porque ele vai ter algumas substâncias chamada de lecitina de soja. É um aditivo que vai ser utilizado e essa lecitina de soja, ela vai garantir uma melhor solubilidade desse produto. Então, como eu falei anteriormente, é retirada a umidade desse produto, mas também são adicionados alguns aditivos, no caso a lecitina, né? O leite integral em pó, que é o não instantâneo, ele costuma demorar mais para se dissolver na água, apesar de ter praticamente os mesmos nutrientes do leite instantâneo, tá? Então, o leite instantâneo, ele é mais indicado para quem quer uma maior agilidade, ou dependendo da formulação que vai ser utilizada, às vezes em produto de confeitaria, utilização para produção de chocolates ou sorvetes, enfim, uma infinidade de produtos aí que podem ser utilizados, ele vai ser mais fácil o uso, né? Por ser mais se dissolver com maior facilidade, né? Então, por isso, essa a diferença entre os dois, em instantâneo e não instantâneo, tá? Então, quais que são os ingredientes permitidos no leite em pó, de uma maneira geral? O leite de vaca, estabilizantes, né, citrato e ortofosfato de sódio e potássio, antioxidante, por exemplo, o ácido ascórbico. Isso é importante, gente, os antioxidantes, porque nesse leite vai conter, principalmente o leite integral, né, que tem uma maior porcentagem de gordura. É um leite que pode se oxidar com facilidade e essa gordura, né, acabar tendo um sabor desagradável, um sabor de ranço, por exemplo, no leite.
Além disso, essa oxidação pode gerar aí uma alteração na cor do produto também, tá? Então, por isso que são utilizados esses estabilizantes e antioxidantes que protegem a gordura presente no leite, o que faz também com que o leite tenha um prazo de validade maior, né? Tem leites aí que chegam a 1 ano, até mais, 2 anos no prazo da sua vida útil. E também outro produto permitido pela legislação é os emulsionantes, que no caso a lecitina de soja, que é que vai fazer com que o leite se dissolva com a maior facilidade que a gente viu anteriormente, tá? Então são esses os principais ingredientes, né, utilizados e permitidos na fabricação do leite em pó. Então, o leite em pó, ele é microbiologicamente estável, por quê? Porque ele vai ter uma quantidade de água residual, né, uma quantidade de umidade e uma atividade de água muito baixa. E vocês já estão bem cansados de saber isso, eu falo isso acho que quase todas as aulas, que o micro-organismo, para se desenvolver, ele precisa de umidade, ele precisa de água disponível. E nesse caso, a porcentagem, né, a quantidade de água é muito baixa, não sendo possível que ele se desenvolva e se prolifere. Então, por isso que esse leite em pó é considerado microbiologicamente estável, tá? O que justifica aí aquela que a gente viu lá no início, esse prolongamento da vida útil que é muito desejável para as indústrias. Isso acaba acontecendo tanto com leite em pó, gente, como com o soro de leite. Então, imaginem que essas características que eu estou falando para vocês, principalmente em relação à estabilidade microbiológica, acontece com o soro de leite também. A facilidade de transporte, armazenamento, distribuição é muito melhor, né, muito mais fácil sendo em pó do que sendo um produto líquido, que aí ia precisar de um transporte adequado, com temperatura adequada, né? Então, os mesmos benefícios que o leite em pó tem, o soro de leite também tem. Então, de uma maneira geral, qual é o fluxograma da elaboração desse leite em pó? Então, eu trouxe para vocês um fluxograma que mostra desde o princípio, né, do recebimento do leite. Então, aproveitando essa oportunidade, eu recebi algumas dúvidas de alguns colegas, alguns alunos, ao longo dessa semana, que vocês estão respondendo, estavam respondendo aquelas atividades de quinta-feira sobre a industrialização do soro. Inclusive, se alguém está com alguma dúvida, né, me mandem que eu ajudo a responder. Em relação ao fluxograma, então, assim, gente, como que nós montamos um fluxograma? É bem comum nas minhas aulas eu trazer esse tipo de exemplo de fluxogramas em geral, de processo. Então, a gente sempre tem que pensar que o fluxograma é algo em sequência. Eu sempre vou começar do início do processo até o final, tá? Imaginem, por exemplo, ali na Frimeza, qual é o fluxograma, onde que começa tudo? Lá na granja, na criação dos suínos, por exemplo, né? Pensando na indústria, é no processo de recepção, né? No setor de recepção, e depois o setor do abate. O abate é o primeiro processo. E aí, em seguida, a gente tem outros processos que seguem uma ordem, até nós chegarmos em produtos específicos no final, e por fim, o procedimento de embalagem de cada derivado, armazenamento, transporte, comercialização, até chegar na mesa do consumidor. E aí o consumidor vai elaborar aí diferentes pratos, né? Pode assar a carne, pode fritar, pode fazer um prato específico, né? Então, assim, a gente sempre vai seguir uma ordem, né? Uma lógica de produção. Nunca vai ser como é que eu posso dizer? O que está no final vai estar lá no meio do fluxograma, não, tá? Então, só para
para deixar bem claro para vocês isso, tá? Então, se referindo ao fluxograma de elaboração do leite, a gente vai começar com o controle da matéria-prima, que vai fazer todos aqueles testes físico-químicos, microbiológicos, do leite, né? Em seguida é feito o processo de padronização desse leite, onde é padronizada a questão da gordura dependendo do que eu quero, por exemplo, eu quero um leite integral, quero um leite desnatado, um leite semidesnatado, é feita a padronização dessa gordura, e em seguida o processo de homogeneização, tá? Que aí vocês viram esses processos anteriormente. Seguido desses processos, se faz o pré-aquecimento, ou seja, o processo de tratamento térmico, de 105 a 130 graus Celsius por alguns minutos ou segundos, de acordo com a indústria e o processo de controle térmico, né? Então, aí vai ter uma ação bactericida, onde vai fazer o controle desses micro-organismos, vai ocorrer uma destruição das lipases e uma estabilização das proteínas também. Então, é no processo térmico, né? Que a gente já viu. Em seguida, é feito um processo de evaporação. Então, dentro de um evaporador, né, a 75 graus, se concentra em 57% de água e 43% de extrato seco total, né? Então, é feito um processo já de evaporação inicial para esse leite, onde uma parte dessa umidade já é perdida, né? Já é evaporado. Então, se tem com isso uma economia de calor, tem-se um controle do tamanho de partículas e uma melhora na dissolução dessas partículas. Seguido, então, do processo de desidratação propriamente dito. Nos slides mais para frente, eu vou mostrar esse processo bem especificamente para vocês, tá? Então, no processo de desidratação, a gente tem uma redução de água, né? A atividade vai ficar entre 0,2 a 0,6 no máximo. E esse processo vai acontecer por atomização, né? O processo de secagem. É uma dispersão, então, em gotas muito finas. A gente comentou um pouco sobre isso na aula passada, inclusive o Gilmar deu um exemplo lá do setor dele. Eu já vou mostrar um vídeo que mostra isso. Então, nesse processo de atomização, onde é feito uma dispersão dessas gotículas de leite muito finas, vai ter o contato com um ar quente, uma corrente de ar quente, que vai fazer com que essa água seja evaporada, seja eliminada. Então, a partir dessa secagem, né, com esse ar quente, vai ocorrer uma separação das partículas do leite seco e do ar de secagem, tá? A gente já vai ver um fluxograma, um processo dessa atomização. Então, aqui eu também trouxe para vocês o fluxograma de elaboração dos leites desnatado e semidesnatado, né? Anteriormente eu mostrei do leite integral. Então, aqui a gente vai ter um processo de desmate, no caso do leite desnatado, e num processo de leite semidesnatado vai ter a padronização, aonde vai ser determinada a porcentagem de gordura presente nesse leite. O restante da elaboração é igual, né, como nós vimos anteriormente. Então, aqui eu reforcei esses processos e trouxe mais uma descrição para vocês, tá? Sobre o que é padronização, sobre o que é homogeneização. Esse material, vocês já têm ele lá nos slides do leite fluido, que foi os primeiros materiais que eu dei para vocês sobre a industrialização de leite, tá? Eu só coloquei aqui de novo para vocês relembrarem, tá? Então, essa parte de padronização, homogeneização e pré-aquecimento, que é o tratamento térmico, a gente já viu. Então, eu vou passar mais rapidinho. E aí eu vou chegar no que realmente nos importa nesse momento,
que é a desidratação do leite em pó ou a secagem, como pode se chamar. Então, tem duas formas que podem ocorrer dentro da indústria esse processo de secagem. Um deles é o método cilindros e também através da secagem por spray dryer, que é um dos mais utilizados, tá? Então, no caso do método por cilindros, que é a imagem que vocês estão visualizando aqui no slide, esse leite ele é aquecido através de vapor, né, a temperatura de 130 a 150 graus, e ele vai ser composto por esses dois cilindros que vocês estão vendo aí na coloração rosa. O leite ele passa entre os dois cilindros aquecidos, né, ocorrendo a evaporação da água, e o processo de secagem vai ocorrer de uma forma rápida, né? Sobre os cilindros formam-se películas de leite em pó, que são coletadas em moinhos destinados ao armazenamento do leite, né? Então, esse método é normalmente utilizado para a fabricação de leite em pó para o uso industrial ou alimentação animal. Então, vejam que o leite vai passar entre esses cilindros, que eu mostrei para vocês, esse cilindro rosa, e o ar quente, né, na temperatura de 130 a 150 graus, também vai circular por ali e vai fazer com que a água seja evaporada, sobrando apenas o leite em pó, com toda a sua composição de gordura, proteína, sais minerais e tudo mais, tá? Então, esse é o processo da desidratação por cilindros. E no caso, aqui tem um exemplo de como é esses cilindros, tá? Uma vista superior e uma vista frontal dessa secagem. E aqui como que ficam as microestruturas do leite em pó obtido por esse método. Então, vejam que aqui é uma imagem feita por microscópio. Nossa, me fugiu a palavra. Microscópio. Então, a gente consegue ver o tamanho das partículas, né, desse leite seco por esse equipamento. Um outro processo de secagem é o spray dryer, que é um dos mais utilizados. Então, no processo de secagem por spray dryer, essa secagem vai ocorrer através da pulverização do líquido, que nessa imagem aqui vocês conseguem visualizar uns pontinhos amarelos, é onde esse leite é pulverizado, certo? Então, são pequenas gotículas, e essas gotículas, quando elas são pulverizadas, elas já vão entrar em contato com um ar quente, numa temperatura que varia de 160 a 200 graus. O que vai acontecer? Esse ar quente vai fazer com que a água evapore e que o leite em pó se deposite aqui no final dessa câmara, tá? Ele vai descer, enquanto que o ar, a umidade que vai ser evaporada ali, vai para um outro sistema, onde é liberado desse sistema, né? É jogado fora. Então, é mais ou menos esse o processo que ocorre, né? Então, as partículas de leite vão atingir temperaturas não superiores a 75 graus, porque o ponto de ebulição delas ali vai ser maior, e essa água vai evaporar a essa temperatura de 160 a 200 graus, tá? Então, a partícula de leite ali, ela não vai ser prejudicada por essa temperatura. Então, uma temperatura segura para esse processo. Até porque a gente sabe que se tiver uma temperatura maior na hora dessa secagem, nesse momento, esse leite, ele é composto ali de açúcares, né? A gente tem lactose presente e outros açúcares do leite. Ele já pode começar a caramelizar, dar um sabor caramelizado e uma coloração alterada para o produto. Então, o procedimento de secagem pelo spray dryer vai possibilitar a obtenção de um produto com menores modificações, né? Devido ao processo de secagem ocorrer de forma muito rápida e o leite não sofrer grande aquecimento, né?
porém seu custo de processamento é mais elevado do que o processo por cilindros anteriormente. Então, aqui a gente tem uma ideia desse processo de atomização, como ele funciona. Então, eu tenho a entrada do líquido aqui por cima, o processo de vaporização, né, de atomização dessas partículas. Então, vejam que 1 litro de leite gera aproximadamente 12 milhões de gotículas, né, aqui nesse bico atomizador. Nós temos a entrada do ar aquecido também, aonde vai fazer a expulsão da umidade e vai sobrar apenas o pó, que é o leite que a gente vai obter. Então, a partir desse processo aqui de obtenção do pó, esse leite já vai para embalagem, tá? É um processo, de certa forma, simples. Aqui nós temos mais uma imagem de como é esse spray dryer, né? Obviamente que numa indústria isso aqui é um tamanho bastante grande. Então, vai ter a entrada de ar quente, aqui a gente consegue ver. Conseguimos ver nesses pontinhos brancos aqui o leite sendo pulverizado, o ar quente entrando em contato, fazendo com que a umidade seja evaporada, né? A água seja evaporada. E, por fim, a gente tem aqui embaixo uns pontinhos brancos, que é o pó. Então, o processo de atomização do spray dryer é basicamente esse. Aqui eu trouxe um vídeo para vocês que ele mostra esse processo acontecendo. Opa! Ele não tem som, é só uma musiquinha, acho que vocês não vão estar nem ouvindo ela, tá bem baixinho. Ele é só a imagem mesmo mostrando as correntes do que acontece no processo. Já vou dar o play aqui. Esse vídeo ele mostrou mais ou menos como é o processo então de entrada do leite e o processo de secagem. Aí eu trouxe um outro exemplo, né? Se não ficou bem claro ainda, a gente vai ver novamente aqui um esquema bem legal que vai mostrar todo esse processo, só para vocês terem ideia do que é o processo de atomização e spray dryer, que a gente vai acaba comentando bastante sobre isso ao longo das nossas unidades curriculares, né? Esse sistema de spray dryer ele pode ser utilizado para várias outras substâncias, outros produtos, né? Agora a gente está vendo especificamente para o leite,
mas dentro da tecnologia de alimentos tem inúmeros produtos que são secos, né, pelo spray dryer. Claro que universidades, laboratórios têm esse mesmo sistema, mas num tamanho bem menor. Então, vejam só. Aqui nós vamos ter a fonte de calor inicialmente, né, que vai ocorrer a combustão, que é daí que vai aquecer o ar para fazer a secagem. Então, nós temos logo abaixo desse processo de combustão aqui, que é a primeira etapa, o bico atomizador, que é o que vai receber a alimentação, que vai ser o leite fluido, e vai fazer a pulverização dele. Então, o processo de ventilação, né, onde vai ter a entrada de ar e, consequentemente, vai ser aquecido pela combustão, que nós vimos aqui na primeira etapa. Seguido, então, do processo de... do processo de alimentação, que é essa dorna de alimentação que vocês estão vendo aqui no cantinho do slide, ele vai alimentar o atomizador, né, com o leite. Então, aqui onde está colorido é o leite entrando e sendo pulverizado, aquilo que eu mostrei anteriormente, formando milhões de gotículas para ser seco com o ar quente, tá? Então, vejam que ele sai dessa dorna de alimentação, entra no bico atomizador, e uma parte dele a gente já consegue visualizar que sai aqui no final desse sistema, que vai ser embalado aqui embaixo. Tem uma espécie de um baldinho aqui embaixo, que mostra que ele já está sendo embalado. E uma outra parte dele, vocês conseguem visualizar que ele vai para esse lado aqui, nesse sistema chamado de ciclone, tá? O que é isso? Esse ciclone é uma etapa de recuperação. Um pouco desse pó, ele é eliminado junto com o ar, né? Na hora na saída desse ar, um pouco das partículas vai sair junto com esse ar, certo? Então, ele entra novamente nesse sistema aqui, que é chamado de ciclone, onde se faz uma recuperação, ou seja, ele passa por mais um processo aí de separação de ar e de leite em pó, tá? Então, de uma maneira geral, sempre que vocês visualizarem um esquema de spray dryer, vocês vão ver esse ciclone ao lado dele. Lá no slide anterior também mostrava. Então, esse ciclone serve justamente para coletar mais uma parte desse leite que pode ter saído junto com o ar. Então, vejam que nesse ciclone também tem um baldinho aqui embaixo que vai coletando uma parte do leite em pó. Vocês conseguem visualizar a imagem colorida, né, desse leite em pó sendo coletado nessa embalagem. Então, de uma forma geral, o processo de atomização do leite, ou seja, de secagem do leite, ocorre dessa forma. O mesmo processo acontece para o soro de leite, né? Ao invés de estar entrando leite fluido aqui, está entrando soro de leite aqui nessa dorna de alimentação. O processo vai ser o mesmo, tá? Então, gente, o processo de spray dryer é basicamente isso. Eu achei muito legal esse sisteminha aqui mostrando isso com essa animação, por isso que eu trouxe para vocês. Eu acho que no material que eu compartilhei com vocês, ele está em PDF. Aí vocês não vão conseguir visualizar assim, mas eu vou encaminhar novamente, eu nem me liguei disso quando eu mandei. Eu vou mandar ele no formato de PowerPoint, que aí quando vocês abrirem no computador de vocês vão conseguir ver essa imagem se mexendo e vão conseguir visualizar perfeitamente o processo da atomização, tá? Então, é bem importante que vocês entendam esse processo, como que ele acontece, ele é um processo simples, né?
porque a gente vai acabar falando bastante dele em outros momentos. Então, aqui nós temos uma foto do bico atomizador. Aquele bico que a gente está vendo aqui sair essas linhas coloridas, né? Uma imagem real dele é dessa forma. Então, o leite entra nesse bico e ele sai em pequenas partículas, né? Pulverizadas, né? Uma névoa. Então, imaginem aqui um ar quente entrando em contato com essa superfície, já evaporando a água e o leite em pó, os grânulos, né, sólidos, indo para o fundo desse sistema e já sendo coletados para embalagem, tá? Aqui eu trouxe, bom, sobre o spray dryer ainda, o atomizador. Ficou claro, gente? Conseguiram entender com essa imagem aqui como ele funciona? Alguém tem alguma dúvida ou quer comentar algo sobre isso? É impressionante, professor. Gostou, Francisco? É impressionante. Eu tô incomodando um pouquinho que o menino tá mexendo no meu computador, professor. Tá online na casa dele, tá tentando arrumar o som, tá? Ah, tá. Tudo bem. Eu acho que nem sempre, né, gente, nós conseguimos achar umas imagens legais, assim, que mostram exatamente como acontece. Realmente, esse processo de atomização, ele é um processo muito interessante, muito prático, óbvio, ele tem um custo, né, para a indústria se adequar e utilizar ele, assim como laboratórios, mas a utilização dele é muito interessante. Existem muitos estudos que fazem esse processo de secagem e depois ainda conseguem pegar essas microcápsulas que eu mostrei anteriormente lá, aquela imagem do microscópio, e ainda conseguem estudar essas microcápsulas dos produtos que são secos em spray dryer. Então, é uma técnica muito legal, muito interessante a ser utilizada, né? E que é muito utilizada na indústria e afora. Então, aqui nós temos um outro sistema que também pode ser utilizado para secagem de leite, que é o leito fluidizado, que se chama, tá? Então, ele vai funcionar de uma maneira bem similar ao spray dryer, só ele vai ter um formato um pouco diferenciado. Então, aqui vai ter a entrada do líquido, né, nessa parte superior. O processo de secagem, né, com ar quente, da mesma forma. E o leite, ele vai passar, né, que é essa cor verde aqui, é o produto, né, no caso o leite. Então, ele vai passar por essa esteira, né, o sistema é um pouquinho diferente, é um leito, né, que se chama, e aí também ocorre um processo de recuperação num ciclone, né, por quê? Porque sai um pouco de leite em pó de sólidos, né, pode ser leite ou pode ser qualquer outro produto, junto com o ar quente, então vai ter um outro sistema lá, que é o chamado de ciclone, que vai fazer uma recuperação desse produto e também vai destinar para a embalagem, né? Um processo de aproveitamento. Então, o que acontece aqui no leito fluidizado? As partículas, elas são pulverizadas também, né? Com a solução de lecitina em óleo, a 0,2%, que é o agente tensoativo, né? Utilizado ali como ingrediente do leite em pó. Então, também é um processo que pode ser utilizado na secagem do leite. A indústria aí vai se adequar, né, de acordo com as suas condições. Então, aqui, depois desse processo aí de evaporação, ocorre um tempo, né, de esfriamento desse produto, porque ele vai sair quente do spray dryer, né, e aí é feito o acondicionamento, ou seja, a embalagem, né, o produto a 49 a 52 graus sob a atmosfera de gás inerte, uma presença de oxigênio de menos 2% no espaço entre as partículas. Isso faz com que previna a oxidação do produto. E, a partir disso, é feito o processo de armazenamento, transporte e comercialização.
Aqui eu trouxe um exemplo para vocês do leite em pó ninho, né? Bastante conhecido, bem comum. É embalado em latas. E também trouxe um exemplo do leite em pó da Frimeza, assim como outras marcas que fazem a embalagem nesse tipo de material aqui. É uma embalagem que não tem a incidência de luz, né? Não é uma embalagem transparente, ela é metalizada. Um produto, né, feito sob uma embalagem de atmosfera modificada, com controle de oxigênio, justamente para inibir essa oxidação que pode ocorrer no produto, né? Então, ele já vai para o supermercado, para a mesa do consumidor, de uma forma íntegra, onde não tem a presença de ar e nem de luz, né? Então, pode ser feito dessas duas formas. E aqui está um exemplo que eu coloquei para vocês do instantâneo e integral. Então, vejam só, um exemplo aqui, o leite ninho, já tem uma informação bem grande escrito que ele é instantâneo, ou seja, ele vai se dissolver com uma maior facilidade. E o leite em pó integral instantâneo da Frimeza, aqui com a embalagem azul, inclusive. E também o leite em pó integral, embalagem vermelha, aonde vai ter aquela diferença que nós vimos anteriormente no processo de diluição desse produto. Aqui eu também trouxe para vocês os principais defeitos que podem ocorrer nesse leite em pó. Então, a gente viu que o processo ele é simples, né, entre aspas. Não passa, o simples que eu quero dizer para vocês é que ele não passa por um monte de processo, né, que nem a gente viu lá na industrialização do iogurte, do queijo, né, tem todo um processo com micro-organismos, com controle de temperatura. Aqui não, aqui é um processo mais simples. Tem um controle de temperatura, mas a gente não tem micro-organismo envolvido, é um processo muito mais simples, né? Porém, alguns problemas ainda podem ocorrer nesses leites em pó. Então, durante a etapa de processamento e também durante o armazenamento, esse leite ele vai poder sofrer alterações que vão causar defeitos aí na sua vida de prateleira e, inclusive, impossibilitar o seu consumo. Quais são esses problemas principais? A acidez, né, que deve estar entre 0,11 e 0,5 aproximadamente, né? Valores inferiores a isso podem indicar uma etapa de neutralização além do necessário, e teores superiores podem utilizar um leite acidificado, ou seja, a escolha do leite fluido lá no início do processo pode ter sido de má qualidade, né? Uma matéria-prima ruim, consequentemente vai gerar um produto ruim também, porque, que nem eu falei para vocês, o que foi perdido ali no processo de atomização foi só a umidade, o restante está tudo no grânulo do leite em pó, não se perdeu mais nada. Então, a umidade também pode ser um defeito, né? Segundo a legislação, o teor de umidade do leite em pó integral deve ser de 2,5%. E no leite em pó desnatado, a umidade não deve exceder 4%. Então, teores maiores indicam falha no processo de secagem. E o aumento da umidade no produto final vai ter uma alteração tanto no sabor quanto na solubilidade desse leite também. Rancidez hidrolítica, né, em função da gordura, principalmente, né? Esse efeito, ele ocorre devido à etapa do pré-aquecimento insuficiente, processo inicial lá no tratamento térmico, ou uma contaminação biológica do leite fluido, né? Pode ter ficado algum micro-organismo ali que gerou, né, essa rancidez posterior aí no leite em pó. Então, o processo de secagem, ele não vai eliminar os compostos responsáveis pelo desenvolvimento da rancidez, provocada por enzimas lipases, até porque, assim, isso tem que ser eliminado lá no tratamento térmico, que é uma temperatura mais alta. A gente viu no processo de atomização que a temperatura que o leite chega é de, no máximo, 75 graus, talvez menos do que isso.
Então, quer dizer, dependendo do micro-organismo que eu tenho ali presente, ele não vai ser eliminado. A enzima que eu tenho ali, ela não vai ser eliminada no calor da atomização. Ela vai ter que ser eliminada antes, no tratamento térmico do leite, lá no início do processo, tá? E também o processo da oxidação, né? O defeito de oxidação está diretamente relacionado ao teor de gordura do leite, a presença de oxigênio na embalagem e a ausência de antioxidantes podem favorecer essa oxidação. E o leite em pó integral vai ser mais suscetível a esse defeito, porque ele vai ter uma quantidade de gordura maior do que o desnatado ou o semi-desnatado. Então, como a gente viu anteriormente, né, também podem receber, o leite em pó instantâneo pode receber essa nomenclatura de instantaneização ou aglomeração, que vão ser alimentos instantâneos, né, que se dissolvem rapidamente, né, num instante. E partículas de leite em pó, né, tamanho grande e bastante densas. Aí, eu falei para vocês anteriormente sobre alguns produtos que podem ser produzidos com o leite em pó. Tem uma infinidade, né? A gente tem chocolates, produtos de panificação, como eu falei, recheios de confeitaria, que se utilizam leite em pó. Mas, além disso, nós temos os chamados leite em pó modificados. Isso, gente, normalmente dá bastante polêmica. Se vocês procurarem sobre isso na internet, vocês vão ver várias imagens, até mesmo no Facebook, Instagram, trazem bastante essas informações, que colocam lá assim, estão vendendo leite, falam que é leite em pó, mas leia o rótulo, tá lá, leite em pó modificado, né, ou recebe uma outra denominação. O que composto lácteo, por exemplo. Então, o que isso quer dizer? É um produto feito com leite em pó, porém modificado, aonde se utiliza outros ingredientes. Então, aqui nós estamos falando de derivados de leite em pó. Né? Foi produzido leite em pó, embalado e vendido. Isso é um produto. A partir dele, a gente pode ter outros produtos, tá? Então, segundo a legislação do MAPA, do Ministério da Agricultura, né, que é o responsável por produtos de origem animal, entende-se como leite em pó modificado, né, o produto resultante da desidratação do leite, pela ação de bactérias láticas ou pelo ácido lático enriquecido com açúcares, com suco de fruta ou outras substâncias alimentícias. O produto deve apresentar, no mínimo, 70% de leite em pó no produto final. Então, esse leite em pó modificado, esse produto aí obtido a partir do leite em pó, ele vai ter, no mínimo, 70%. O resto são outros ingredientes. Então, o processo de fabricação desse leite em pó modificado, ele vai ser similar ao do leite em pó, com exceção da etapa de adição de substâncias alimentícias no final da etapa de processamento. Então, o processo é todo igual, a gente obteve o leite em pó a partir da atomização e depois disso é adicionado outros ingredientes e, consequentemente, obtido novos produtos, tá? Então, é só no final do processo, faz tudo igual e no final adiciona ingredientes, tá? Então, o leite em pó modificado, ele também vai poder ser classificado de acordo com o teor de gordura, pode ser chamado de integral, é o leite que vai possuir gordura igual ou maior que 18%. O semidesnatado, né, é o que pode possuir um teor de gordura entre 1,5% e 17,9%. E o desnatado, então, um teor de gordura de 1,5%. Então, ele recebe classificações assim como o leite em pó normal. Então, aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos de compostos lácteos. E normalmente é isso que às vezes o pessoal não sabe dessas informações e acaba indo no supermercado, vê uma lata que é similar, acha que é leite em pó e acaba comprando um composto lácteo, né? Que não é necessariamente leite em pó, mas sim um outro produto que contém leite em pó.
Então, esse composto lácteo, ele vai ser definido como produto em pó derivado de uma mistura de leite e outras substâncias alimentícias, que podem ser de origem láctea ou não láctea, né? Ou com adição de ambas. Depende da marca e do produto que foi produzido. Ele também, esse composto, né, ele produzido exclusivamente com produtos de origem láctea, é designado como um composto lácteo sem adição, e o composto lácteo elaborado a partir de produtos alimentícios de origem láctea e não láctea vai ser denominado composto lácteo com adição, tá? Então, são denominações que muitas vezes o consumidor não tem essa informação, né? E aí, dependendo dessa denominação, a indústria aí vai ter que ter uma porcentagem dessa origem láctea ou não no produto, né? Normalmente, esses produtos são utilizados para alimentação infantil, né? Muitas crianças precisam tomar um suplemento, né? Uma fórmula. E essas fórmulas são produtos, né? Produzidos a partir do leite em pó, por exemplo, né? Então, além do leite em pó, são utilizados óleos vegetais, pré-bióticos, probióticos, vitaminas, sais minerais, proteínas derivadas do soro de leite, né? A gente sabe que muitas crianças, bebês, às vezes a mãe não tem leite suficiente, o leite da mãe não está alimentando adequadamente o bebê, né? Por N motivos. Aí, normalmente, os médicos indicam algum produto. Tem diferentes marcas no mercado com composições similares e composições diferentes também. Então, é indicado para a alimentação desses bebês, tá? Então, isso quer dizer o quê? É um produto que é completo, ele vai ter compostos ali que vão ser muito similares ao leite da mãe, né? Que vai ser possível alimentar um bebê, né? Com tudo que ele precisa nos primeiros meses de vida, principalmente, tá? Então, um composto lácteo tem essa finalidade e essa função, é um produto com essas características, tá? Então, aqui eu até trouxe um exemplo, eu retirei essa informação do site da Nestlé, então eu trouxe aqui um composto lácteo, né? Vejam todos os ingredientes que ele possui. Então, tem leite parcialmente desnatado, soro de leite desproteinizado e desmineralizado, enfim, maltodextrina, soro de leite, óleo de milho, lactose, óleo de canola, N produtos, vitaminas, né, minerais, reguladores de acidez, enfim, um produto bastante completo. Ele foi produzido com a finalidade de nutrir, né? Então vejam que tem todos esses ingredientes. E ainda ele coloca que esse produto não possui adição de açúcar, apenas açúcares naturalmente presentes no leite. Isso é uma característica de um composto lácteo. Agora, o leite em pó, um outro exemplo, tirei do mesmo site, um exemplo aqui, esse leite aqui, o leite ninho, né, instantâneo, integral, ele vai ter, ó, tá até escrito aqui, ó, leite em pó integral. Os anteriores, se vocês lerem aqui, tá meio pequenininho, mas no mercado, quando vocês olharem, tá escrito aqui composto lácteo, né, ele já tem outra função. Então, vejam que o leite, os ingredientes, né, no caso do leite ninho, leite integral, vitaminas A, D, C e E minerais, como ferro e zinco. Isso aqui são adicionados, né? São vitaminas que são desestabilizadas no todo o processo de obtenção, então elas são adicionadas no produto, né? Os minerais também. Então, contém leite derivados de soja, contém lactose e não contém glúten. Esse produto não possui adição de açúcar, apenas os naturalmente presentes no leite, tá? Então, aqui uma característica que diferencia o composto lácteo do leite em pó. Então, não quer dizer que a indústria o mercado está enganando o consumidor. Não. Às vezes é o consumidor que não tem conhecimento suficiente e não sabe a diferença entre um produto e outro. E realmente, ele está escrito, né, na borda da embalagem, né, um tamanho menor,
e às vezes o consumidor, pela embalagem ser muito similar, ele se confunde e acaba comprando um produto achando que é leite em pó, e no fim é composto lácteo, não quer dizer que é um produto ruim, ele tem outras características e outras finalidades. E também nós temos um outro exemplo, que é a farinha láctea, né? Vocês já devem ter visto, ele é vendido em... Eu trouxe a marca da Nestlé, gente, porque é uma das mais conhecidas, mas tem várias outras, né? Normalmente ele é vendido em latas ou em pacotes. Uma embalagem similar à embalagem do leite em pó da Frimeza, aquela embalagem laminada. Então, essa farinha láctea ela é um tipo de mingau, né, criado por Henri Nestlé em 1886. E segundo a legislação brasileira, ela é um produto obtido pela dessecação em condições próprias, né, da mistura de leite com farinha de cereais e leguminosas, cujo amido tenha sido tornado solúvel por uma técnica apropriada. Então, na sua composição, ele deve apresentar no mínimo de 20% de extrato seco de total de leite, 5% de gordura láctea e 30% de farinha de cereais ou de leguminosas. Tá? Então, ele é denominado como farinha láctea porque ele apresenta ingredientes lácteos na sua composição, tá? Além de cereais. E aí eu trouxe ainda, para finalizar, os usos do leite em pó, que tem várias finalidades, né? Como eu havia falado já durante a aula. Mistura em confeitarias e padarias, né? Aumenta o volume do pão e melhora a capacidade de retenção de água. Produção de achocolatados, produção de salsichas e produtos carnes pré-cozidos, pode ser utilizado o leite em pó. Como substituto do leite materno, produção de sorvetes, alimentação animal. Tá? Então, são vários os usos do leite em pó, assim como os usos do soro de leite, né, que nós vimos na semana passada. As características são bastante similares entre um produto e o outro, né? A característica tecnológica desses produtos é muito similar, né? A gente não está falando aqui de composição. A composição é diferente entre um produto e outro. Um vai ter, no caso do WPC, ele vai ter uma quantidade maior de proteínas, porque vão ser proteínas concentradas, né? O permeado vai ter uma quantidade maior de lactose, enfim. O que eu falo em similaridade é a característica tecnológica, né? Ao ser adicionado nesses produtos, ele vai desempenhar um papel muito parecido. Se a gente olhar uma embalagem de um bombom, por exemplo, um chocolate, vocês vão ver que vai ter leite em pó na composição e também pode ter soro de leite. Em algumas marcas, às vezes, utiliza só o soro de leite, não utiliza o leite em pó. Né? Mas de uma forma bem geral, assim, os ingredientes são... O uso é mais ou menos para os mesmos produtos, tá? Bom, pessoal, deu para entender como é esse processo de secagem do leite em pó? Me respondam. Ficou claro para vocês a novidade, esse método? Vocês conseguiram ver como o produto é seco? Para mim é tudo novidade, professora. Mas, Adriana, você conseguiu entender? É novidade, mas assim, ficou mais claro na sua cabeça como é esse processo de perder a água do leite? Sim. Eu nunca nem pensava que era feito desse jeito. É muito legal, né? A forma com que é feito. Eu achei Alguém bem já conhecia interessante. esse processo de spray dryer? Já tinha visto em algum local? Eu nunca vi, professora. Eu não sabia nem que existia esse. Conseguiu entender, Laércio? Aham, bem interessante mesmo, né? Aquela neblina, daí ele vai secando e vai secando. É a superfície de contato que a gente chama, né? Quanto mais fina vai ser a gotícula, mais fácil de liberar água. Imagine que eu tivesse ali uma gota de leite, que fosse uma gota maior, né? Uma gota que a gente consegue visualizar em tamanho grande. O que ia acontecer? Eu não ia conseguir evaporar essa água com facilidade, né? Então, por isso a ideia de pulverizar.
Quanto mais fina a pulverização, mais fácil dele secar, né? Tirar a umidade. Com certeza, exatamente. É essa a ideia do processo de atomização. Ficou muito bom mesmo. Mais alguém, gente? Alguém quer fazer algum comentário? Tem alguma dúvida? Ô, prof, dúvida todo mundo tem, mas a maioria tem vergonha de perguntar ou não sabe como fazer a pergunta também. Quando acontecer isso, gente, vocês podem escrever pelo chat ou também podem me mandar aqui no WhatsApp ou em algum outro momento, né, tirarem a dúvida. O que não pode é ficar com dúvidas. Mas assim, gente, é bastante informação nesse processo, né, de secagem, e assim como a gente viu no processo de soro de leite. Então, vocês vão estar fazendo atividades. Amanhã eu vou organizar um quiz para vocês, onde a gente vai falar novamente sobre esse processo aqui do leite em pó ainda e do soro de leite. Aí a gente finaliza a tecnologia de leites desidratados, para daí sim entrar num processo de leite concentrado, que aí é um sistema diferente. Então, essa semana a gente fecha esse assunto, tá? Amanhã a gente fecha esse assunto e na semana que vem a gente entra numa outra tecnologia da produção de derivados lácteos, né? Como eu falei para vocês, são muitos produtos derivados, então cada um com um processo diferente, né? A gente já veio vendo a produção de iogurtes, queijos, creme de leite, manteiga, né? Cada um passa por um processo muito específico. Então a gente vai fechar essa ideia amanhã e na próxima semana a gente entra nos leites concentrados. Certo? Certo, professor. Certo. Bem, então. Beleza. Aguardo vocês amanhã, mesmo horário. Boa noite, senhor. Boa noite. Boa noite. Boa noite.